Olá, pessoal. Há determinados conjuntos onde nós temos todos os elementos listados. Por exemplo, conjunto que tem os elementos 1, 2, 3. E aí a gente coloca entre chaves, algo dessa forma. Então aqui, quando nós temos um conjunto, digamos que seja um certo conjunto A, não interessa qual é, tá? Digamos que ele esteja escrito dessa forma, nós vamos dizer que ele está escrito por extensão. O que significa isso? Temos ali listado, temos ali por extenso todos os elementos desse conjunto. Por isso que ele está representado por extensão. Mas é raro aparecer numa prova algum conjunto por extensão. Normalmente, na linguagem das funções, eles colocam conjuntos escritos por compreensão. A gente lê e compreende, ou deveria, quais são os elementos que o compõem, ok? Então aqui, ó, x pertencente aos naturais. X pertencente aos naturais, está o quê? O x está entre o 1 e o 5, então x maior ou igual a 1, menor ou igual a 5, essa seria a maneira correta de leitura. Mas eu prefiro que vocês leiam aqui, ó, 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Vai ficar uma forma um pouquinho mais fácil. Muito bem. Então esse conjunto, ele trabalha apenas com números naturais e todos eles compreendidos do 1 ao 5, ou seja, facilmente eu poderia escrever todos os elementos. Tenho o 1, tenho o 2, tenho o 3, tenho o 4 e tenho o 5. Então eu fiz a representação por extensão daquele conjunto. Se nós olharmos aqui, x pertence aos inteiros, tá o quê? Menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Quais seriam os elementos que nos interessariam? Bom, nós começamos no menos 1, observa agora que são os inteiros. Aqui nós tínhamos somente os naturais, agora eu tenho todos os inteiros. Então, teria o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Observa nesse outro, x pertencente aos inteiros, do menos 3 até o 6. A diferença aqui tem um menor ou igual, aqui só tem um menor. Aqui não tem o sinal de igual. Então, se nós fôssemos listar os elementos, menos 3, menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. E nesse conjunto, 6 não faz parte, porque é apenas menor do que 6. Ok. Aqui nesse x pertencente aos inteiros, que vão do menos 2 até o 5, não tem o igual nem uma ponta nem na outra. Então o menos 2 não vai fazer parte. O primeiro elemento que nós teríamos aqui seria o menos 1, depois o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ok. Então x pertence aos inteiros, certo? Mas agora, se nós olharmos com atenção, aqui nós temos x pertencente aos reais. Então, quando nós temos x pertencente aos reais, eu não vou ter como escrever por extensão. Vê se tu concorda comigo. Aqui, ó, do menos 3 ao 6, tem o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5... Tá, mas ao mesmo tempo tem o 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 2,78, 2,817, ou seja, são infinitos elementos. Então, dessa forma, como nós estamos trabalhando com os reais, não é possível que nós representemos esse conjunto dessa forma por extensão. Certo? Então, o mais legal seria nós desenharmos uma reta. Então, vamos lá. Vou desenhar uma reta e nesta reta eu vou pintar os elementos que me interessam. Observa, começa lá no número menos 3, incluindo o número menos 3. Então, do menos 3, e ele vem varrendo todos os reais, ou seja, todos os elementos da reta, até chegarmos ao número 6. Então aqui nós representamos de uma forma chamada forma geométrica. Então, aqui eu estou escrevendo por compreensão, aqui por extensão e aqui estou fazendo uma representação geométrica desse conjunto.
Mas vê se tu concorda comigo que eu estou escrevendo bastante coisa. Olha aqui, x pertencente ao r, tal, o quê, papá, papá, papá. É um longo texto, é uma informação muito grande. Para nossa sorte, tem uma outra forma de representar esses conjuntos, que é a forma por intervalos reais. E quando nós temos intervalos reais, obrigatoriamente tem que ser em R, não adianta querer pegar um conjunto dos inteiros e botar em forma de intervalo, não faz o menor sentido. Então, eu tenho uma varredura completa que vai do número -3 até o número 6. Observem que o -3 está incluído e o 6 não. Bom, quando está incluído, nós temos intervalo fechado. E quando não está incluído, intervalo aberto. E esse intervalo aberto que eu coloquei aqui, muitos autores optam por escrever um colchete ao contrário. Então, intervalo aberto pode ser o parênteses e pode ser o colchete ao contrário. Qualquer uma das duas formas. Então, repito. Aqui o nosso conjunto está por compreensão, aqui análise geométrica e aqui em forma de intervalos reais. Poxa, a gente escreve bem menos aqui do que escrever toda aquela lei daquela forma. Então, por isso, essa linguagem dos intervalos ela é muito, muito utilizada. Certinho? Então, agora, eu vou fazer uma análise um pouco mais detalhada desses intervalos. Uma análise principalmente geométrica para a gente poder brincar legal. Ó, intervalos reais. Então vejam, x pertence aos reais, em todos eles está o quê? X entre A e B, com sinal de igual em ambos. E aqui, sem sinal de igual em ambos também. Aqui um aberto e um fechado. Ok. Então, em todos eu desenhei a reta real. E como o intervalo vai de A até o B, eu tenho uma coisa como essa. E aí eu pinto todo mundo do A ao B. Aqui, da mesma forma, eu pinto todo mundo do A ao B. Tá, qual é a diferença? Aqui tem igual, aqui não tem. Quando tem o igual, a gente costuma pintar bem a pontinha do extremo. Quando não tem igual, deixa aberto, dessa forma aqui. Muito bem, então, intervalo fechado de A até B. O fechado se traduz por um sinal de igual. Aqui, intervalo aberto em ambos. Intervalo aberto em ambos. Observa nesse que no A não há o sinal de igual e no B sim. Do A não tem sinal de igual, no B tem. Então, intervalo de A até B. Aberto em A. Ok? Aberto em A. Ou se diz também, fechado em B. Quando tu fala só, intervalo de A a B, fechado em B, fica subentendido que A é aberto. Se tu fala intervalo de A até B, A até B, fechado em B, ali é fechado, no outro é aberto. Então, mas é muito pouco provável que apareça uma coisa dessa forma. Normalmente está bem representado nos dois. Mas ele pode dar um nome, intervalo de A a B, aberto em tal ou fechado em tal. Se ele diz aberto em A, fica subentendido que é fechado em B. Se ele diz intervalo de A até B, aberto em B, fica subentendido que é fechado em A, certo? Mas para o vestibular a gente não vai se preocupar muito com isso. E aqui nós temos do A até ao B, do A até ao B, no A intervalo fechado, no B intervalo aberto. Tá clara essa forma de representar então? Então a gente vai rapidamente tentar representar esses intervalos que tem aqui. Aqui nós temos os conjuntos por compreensão, eu quero fazer o desenho e quero escrever aberto ou fechado. Então só um treinamento, todo mundo em real, então não tem nenhum pega-bobo. Intervalo que vai do 1 ao 5, intervalo do 1 ao 5, todo mundo fechado em ambos. Como é que a gente escreve isso em forma de intervalo? Começa no número 1 e termina no 5, fechado em ambos. Aqui vai do -2 até o 7. Então vai do -2 e ele vem até o 7. No 7 não tem sinal de igual, então não coloca. Intervalo fechado do -2 até o 7 aberto. Eu tenho o hábito de escrever sempre o parênteses, tá? Mas fique bem claro que poderia ser o colchete ao contrário.
Aqui, x maior ou igual a 2. Então, a gente começa no 2, vai aumentando, 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 até onde? Até o infinito. Então, nós temos ali intervalo de 2 ao infinito. Neste número 2, vocês observem que tem o sinal de igual. Então, no número 2 é intervalo fechado. E no infinito, gente? Nós vamos indo, indo, indo. No infinito, sempre intervalo aberto. Sempre intervalo aberto no infinito. Dá até para entender isso, olha aqui, ó. Quando eu coloco o intervalo fechado no 5, o meu último número seria o 5. O anterior seria 4,999999999, quase no 5. Tão perto quanto se queira. Muito bem, mas o último, como é fechado, é o 5. Aqui é aberto no 7, então o 7 não faz parte. É menor do que 7. Então o último número que eu teria aqui seria 6,99999999999 a vida inteira. Tão perto do 7, mas não inclui o 7. Então, o intervalo aberto, ele não inclui o extremo. Ele não inclui o extremo. Ok. Será que eu consigo chegar ao infinito ou a gente pode continuar indo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais? A gente nunca chega no infinito, né? Então, no infinito intervalo aberto, significaria o mesmo que é tão perto desse cara, eu vou me aproximando cada vez mais, mas eu não chego ao 7, eu não chego ao infinito. Tá? Isso é uma forma da gente tentar entender por que vai infinito no intervalo, por que vai aberto sempre no infinito. Aqui, x menor do que 4, menor do que 4, então são os anteriores ao 4. E vai diminuindo, diminuindo até onde? Até o menos infinito. Quando a gente for colocar em forma de intervalo, é sempre do menor para o maior, tá? Então é do menos infinito ao 4. No 4 não tem sinal de igual. Então intervalo aberto. E no infinito, aberto sempre. Então isso aqui era uma breve passadinha que eu queria dar com vocês a respeito dos intervalos reais. Beleza? Valeu!